Você já jejuou, orou, buscou a Deus com sinceridade, mas por alguma razão parecia que o céu permanecia em silêncio? O capítulo 58 de Isaías começa exatamente com esse tipo de desconforto espiritual. O povo de Israel estava jejuando. Estavam praticando rituais religiosos, fazendo sacrifícios, se abstendo de alimentos, cobrindo-se com pano de saco, curvando-se com o rosto em terra. Mas Deus não respondia. E então surge a pergunta que ecoa até hoje. Por que Deus rejeita certos jejuns? Eles perguntavam: por que jejuamos e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Isaías 58:3. Talvez você já tenha feito a mesma pergunta. Talvez esteja vivendo exatamente esse momento. Um tempo de busca, mas sem resposta. Um tempo de sacrifício, mas sem consolo. E aí surge a inquietação. Será que Deus está me ouvindo? Será que meu jejum está agradando ao Senhor? No contexto histórico, o povo achava que estava fazendo tudo certo. Eles procuravam a Deus cada dia, como se fossem justos, diz o versículo 2. Eles se aproximavam do altar, queriam saber os caminhos do Senhor, pareciam espirituais. Mas Deus via algo por trás da aparência. Um coração distante, práticas vazias e intenções egoístas. É aí que Deus levanta o profeta Isaías com uma ordem direta e poderosa. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58:1. Perceba, Deus não estava rejeitando o jejum por causa da forma, mas por causa do coração por trás dele. Quantas vezes podemos cair na mesma armadilha? Buscar a Deus, sim, mas apenas por interesse. Jejuar, sim, mas ao mesmo tempo alimentar orgulho, egoísmo, falta de amor ao próximo. Será que o nosso jejum também está sendo ignorado, porque Deus vê algo que nós mesmos não queremos enxergar? Essa é a pergunta que precisa ficar martelando dentro de nós. E aqui começa uma revelação profunda que vai mudar o nosso entendimento sobre o verdadeiro jejum. Você já percebeu como é fácil parecer espiritual sem realmente ser transformado? No tempo do profeta Isaías, o povo de Israel fazia tudo o que uma pessoa religiosa poderia fazer. Eles jejuavam, iam ao templo, curvavam-se com o rosto em terra, falavam palavras bonitas, mas enquanto aparentavam santidade diante dos homens, seus corações estavam longe daquilo que Deus realmente queria ver. A Bíblia diz: eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Isaías 58:3. Veja, eles jejuavam sim, mas continuavam vivendo para si mesmos. Não havia arrependimento, não havia compaixão, não havia entrega verdadeira. Será que isso acontece hoje também? Será que nos acostumamos a ter uma imagem de santidade, mas com atitudes que contradizem aquilo que dizemos crer? Deus não se impressiona com gestos exteriores. Ele vê o que ninguém vê. Ele sonda os pensamentos mais ocultos. Ele enxerga as intenções por trás de cada oração, de cada oferta, de cada jejum. Acaso é este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma. Incline a cabeça como o junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Isaías 58:5. É como se o Senhor estivesse perguntando: vocês acham que eu me agrado apenas de rituais vazios, de uma religiosidade de fachada, de gestos que não vêm acompanhados de mudança de vida? O alerta é forte, porque muitos ainda hoje vivem de aparência. Vão à igreja, participam de campanhas, jejuam por dias, mas continuam com o coração cheio de mágoa, de vaidade, de dureza com o próximo. E aí se perguntam por que Deus não está respondendo.
Será que o nosso jejum está sendo só uma formalidade religiosa? Será que estamos nos enganando com uma aparência de piedade, enquanto a verdade interior está em ruínas? Deus está chamando o seu povo à sinceridade, e Isaías começa a rasgar o véu que escondia uma fé superficial. Mas então, qual é o jejum que realmente agrada ao coração de Deus? É isso que vamos descobrir agora. Existe um tipo de jejum que Deus não aceita. Não importa quantos dias dure, não importa o quanto a pessoa sofra, não importa se há choro, clamor ou abstinência total. Se o coração estiver no lugar errado, Deus rejeita. Foi exatamente isso que ele mostrou ao povo por meio do profeta Isaías. Eis que jejuais para contendas e debates, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Isaías 58:4. Jejuar e ao mesmo tempo viver em contenda, em brigas, em injustiça, o Senhor não aceita esse tipo de sacrifício, porque ele não se impressiona com rituais, mas com o coração quebrantado e transformado, o povo jejuava, mas explorava seus trabalhadores, jejuava, mas oprimia os fracos, jejuava, mas andava em arrogância, vaidade espiritual e egoísmo. E a pergunta que ecoa hoje é: quantas vezes jejuamos, mas continuamos com a mesma língua ferina, com o mesmo orgulho, com a mesma indiferença diante do sofrimento alheio? O jejum verdadeiro não pode estar desconectado da justiça, não pode estar separado da misericórdia, não pode estar manchado por atitudes que desonram a santidade de Deus. Quando jejuamos apenas para alcançar algo, como uma troca com Deus, quando jejuamos, mas permanecemos duros com o próximo, estamos oferecendo um jejum que o céu rejeita. E talvez essa seja a resposta para o silêncio que muitos enfrentam hoje. Estão jejuando, sim, mas com as mãos sujas de indiferença ou os pés rápidos para o julgamento. Estão jejuando, mas com o coração cheio de si. Por isso, o Senhor não responde. Por isso, a voz sobe, mas não é ouvida. E agora, surge a pergunta que muda tudo. Se esse é o jejum que Deus rejeita, qual é o jejum que ele aceita? Deus não se cala diante da religiosidade falsa. Quando o povo se acomoda em aparências, o Senhor levanta uma voz. Foi assim com Isaías. Deus não pediu que ele falasse suavemente, não pediu que ele amenizasse a mensagem para agradar os ouvintes. Deus disse: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta. Isaías 58:1. Por quê? Porque o povo precisava acordar, porque estavam enganados, acreditando que estavam agradando a Deus, quando na verdade estavam vivendo uma mentira espiritual. Eles estavam jejuando, mas ignorando os mandamentos, estavam orando, mas negligenciando a justiça, estavam se humilhando diante do altar, mas exaltando a si mesmos diante dos homens. E então Deus ordena: anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58:1. Imagine isso hoje. Deus levantando profetas para dizer: vocês cantam, mas não me adoram. Vocês jejuam, mas não me obedecem. Vocês fazem campanhas, mas não praticam a justiça. Vocês querem minha bênção, mas não querem minha presença. Essa é a denúncia profética, não contra o jejum em si, mas contra o culto vazio, contra a prática religiosa, que perdeu o temor, que se tornou uma formalidade, um ritual sem vida. Será que Deus está dizendo o mesmo para esta geração? Será que hoje também Ele está levantando vozes para romper o engano das aparências, enquanto o povo perguntava: por que Deus não está ouvindo o nosso clamor? Deus respondia: porque eu não vejo mudança, vejo disfarce, vejo egoísmo, vejo religiosidade, mas não vejo arrependimento.
Esse é o choque que Isaías 58 provoca. E o que vem a seguir não é apenas uma crítica, é uma revelação, é uma porta aberta para um caminho diferente. O que Deus realmente está procurando. Depois de denunciar o jejum vazio, Deus revela, com clareza, o tipo de jejum que toca o seu coração e não tem nada a ver com aparência. Não tem nada a ver com quantidade de dias, com o quanto alguém sofre ou com quão espiritual alguém parece ser. Tem a ver com ação, com compaixão, com obediência prática. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Isaías 58:6. Esse é o tipo de jejum que agrada a Deus. Não é apenas parar de comer. É parar de ignorar o sofrimento do outro. É parar de viver centrado em si mesmo. Deus continua. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? Quando vires o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Isaías 58:7. Esse é o jejum que Deus aceita. Aquele que transforma o coração e transforma também a vida do próximo. É quando você jejua e, ao invés de se isolar no egoísmo, você se move em direção ao necessitado. É quando você nega a si mesmo para levantar alguém caído. É quando você jejua não para impressionar o céu, mas para amar como o céu ama. Deus não rejeita o jejum verdadeiro. Ele espera por ele. Ele se alegra quando o nosso sacrifício é acompanhado de frutos de justiça. Será que é isso que está faltando em nossos jejuns? Mais prática, menos aparência, mais misericórdia, menos vaidade, mais compaixão, menos ritualismo. Esse tipo de jejum muda histórias. Esse tipo de jejum abre os céus. E a partir daqui, Deus começa a revelar as promessas maravilhosas que vêm sobre aqueles que jejuam da forma certa. Mas antes de mostrar as bênçãos, ele revela algo ainda mais profundo. Qual é a ligação entre jejum e justiça? Jejum sem justiça é só fome. E Deus nunca quis que o jejum fosse apenas um sofrimento físico. Ele queria que fosse uma mudança interior e, a partir disso, uma transformação do lado de fora também. Isaías 58 nos revela que o jejum verdadeiro tem consequências visíveis. Ele alcança o próximo, ele interfere nas estruturas, ele toca o necessitado. Não adianta jejuar e continuar sendo injusto com quem trabalha com você. Não adianta jejuar e fechar os olhos para quem passa fome. Não adianta jejuar e ignorar o sofrimento ao seu redor. Jejum, na perspectiva de Deus, está profundamente ligado à justiça social. Não é um ato isolado, mas um estilo de vida de obediência e amor. Soltar as ligaduras da impiedade, libertar os oprimidos, repartir o pão, recolher os pobres, cobrir o nu. Isaías 58:6-7. Essas não são opções espirituais, são mandamentos que revelam o coração do jejum bíblico. Deus está dizendo: não quero só ver você de joelhos, quero ver você em ação. O verdadeiro jejum não termina quando o sol se põe. Ele continua na forma como tratamos as pessoas, nas escolhas que fazemos, no quanto nos importamos com quem está ferido, esquecido, marginalizado. Hoje, infelizmente, muitos querem o poder do jejum, mas não querem sua responsabilidade. Querem as bênçãos, mas não querem o compromisso com o outro. Mas Deus está dizendo: se o jejum não mudar como você trata o próximo, ele não me agrada. E agora, depois de mostrar o que ele espera, Deus começa a prometer. E as promessas são profundas, poderosas e transformadoras. O que acontece com quem jejua da maneira certa? Quando o coração se alinha com a vontade de Deus, quando o jejum é feito com sinceridade e justiça, o céu não permanece em silêncio.
Pelo contrário, Deus libera promessas poderosas. Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías 58:8. Veja o que acontece com quem jejua de forma correta. A luz nasce no meio das trevas. A cura começa a brotar rapidamente. A justiça vai à frente como proteção e direção. E a glória do Senhor se torna sua retaguarda. Ou seja, Deus cuida do que está atrás, do que você não vê. E tem mais. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Isaías 58:9. Você consegue imaginar isso? Você ora e Deus responde. Eis-me aqui. Você clama e o próprio Criador se apresenta dizendo, estou com você, estou te ouvindo, estou ao seu lado. Essa promessa não é para qualquer tipo de jejum. Ela é para quem jejua com um coração quebrantado, com atitudes justas, com amor ao próximo. Não é só sobre negar alimento, é sobre negar o orgulho, o egoísmo e o pecado. Deus promete luz, cura, justiça e presença. E Ele não mente. Quando Ele encontra um coração sincero, Ele se move. Será que não é isso que está faltando em nossos dias? Não jejuns mais longos, mas jejuns mais verdadeiros. Não mais esforço, mas mais arrependimento e compaixão. E o que acontece quando essa transformação começa a acontecer? A restauração vem. Existe algo mais poderoso do que ouvir a voz de Deus dizendo, eis-me aqui? Isaías 58 nos mostra que isso não é uma ilusão, nem uma metáfora bonita. É uma promessa real para quem jejua com sinceridade, com justiça, com misericórdia. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Isaías 58:9. Quantas vezes você clamou e se perguntou se Deus estava ouvindo? Quantas vezes o silêncio te machucou mais do que qualquer luta? Deus não ignora o clamor, mas Ele escolhe a quem responde com intimidade. Ele não responde à religiosidade fria. Ele não responde ao orgulho espiritual. Ele não se manifesta diante de gestos vazios, mas quando Ele vê um coração quebrantado, sensível ao próximo, comprometido com a verdade e com a justiça, Ele desce, Ele fala, Ele se revela, eis-me aqui. Não é apenas uma resposta, é a presença, é o socorro, é a companhia que você tanto precisa, é a voz que muda tudo. Deus não está longe, mas Ele escolhe onde habitar, e Ele habita com o contrito, com o humilde, com o justo. O texto continua dizendo que se você tirar do meio de si o jugo, o dedo acusador e as palavras inúteis, e se estender sua alma ao faminto, e consolar o aflito, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58:10. Ou seja, a resposta de Deus não será só palavras, será transformação. Luz onde havia trevas, direção onde havia confusão, cura onde havia dor, presença onde havia solidão. Mas o agir de Deus não para aí. Ele promete algo ainda mais profundo. Restauração, reconstrução, renovo, o jejum que agrada a Deus. Não só traz respostas, Ele restaura o que foi destruído, Ele reconstrói o que parecia perdido, Ele renova o que o pecado, o tempo e a dor haviam desgastado. E os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador das roturas, restaurador de veredas para morar. Isaías 58:12. Veja que promessa poderosa. O jejum verdadeiro tem um impacto geracional. Ele não para em você, ele alcança seus filhos, ele cura a história da sua família. Ele reergue alicerces que pareciam perdidos.
Você já pensou que seu jejum pode ser o início de uma restauração que vai além da sua vida? O texto fala sobre reparar as roturas, aquelas brechas espirituais que foram abertas por escolhas erradas, pecados, abandonos. Deus está dizendo: eu posso reconstruir. Eu posso levantar do pó aquilo que parecia irreparável. Jejuar com sinceridade pode mudar o rumo de uma geração. Pode abrir veredas de bênção onde antes havia desolação. Pode transformar famílias, ministérios, cidades inteiras. Mas isso começa com uma decisão. Jejuar não apenas com os lábios, mas com a vida. Não apenas com o estômago, mas com a alma inteira diante de Deus. A restauração que vem do Senhor não é parcial, é completa, é visível, é poderosa. Mas antes de vivermos essa promessa, precisamos fazer uma pergunta honesta. Agora é o momento de parar e olhar para dentro. Depois de tudo o que Isaías 58 revelou. Depois de entender o que Deus rejeita e o que Ele aceita, você tem jejuado da forma que agrada ao Senhor? Essa não é uma pergunta teórica. É uma pergunta que decide o rumo da sua vida espiritual, porque não se trata apenas de jejuar, se trata de por que e como você jejua. Deus não está interessado em rituais vazios. Ele quer transformação. Ele quer justiça. Ele quer um coração sensível, mãos abertas, olhos atentos ao próximo. Você está jejuando, mas ainda guarda mágoas. Você jejua, mas ignora quem sofre ao seu lado. Você jejua, mas busca apenas o que Deus pode te dar e não quem Ele é. Hoje, o Senhor está te chamando a rever as motivações do seu jejum, a limpar o altar, a rasgar o coração, não as vestes, a oferecer a Ele um sacrifício vivo, puro, sincero. Converter-se ao Senhor com todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Joel 2:12. Não é sobre método, é sobre arrependimento. Não é sobre religiosidade, é sobre intimidade. Não é sobre fazer por obrigação, mas por amor. Você está disposto a jejuar com propósito? A jejuar com verdade? A jejuar para agradar a Deus e não aos homens? Hoje, o Espírito Santo te convida a dar um passo mais profundo, a não fazer do jejum apenas uma prática, mas uma entrega. Porque quando você jejua com o coração certo, Deus responde, Ele transforma, Ele restaura, Ele diz: eis-me aqui,